Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque ele faz crescer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao canal da Paróquia Maria Auxiliadora de Arniqueiras. Eu sou o seminarista Hudson, da Arquidiocese de Brasília, e hoje daremos início à sequência de formações de introdução às Sagradas Escrituras. Eu acredito que você, assim como eu, seja católico, mas mesmo que não seja, isso não faz diferença. Você é convidado a participar dessas formações, desde que você tenha reta intenção, boa fé. Então, nesse primeiro dia, vale esclarecer alguns dos nossos objetivos quanto a essas formações. Primeiro, eu já lanço uma pergunta. Você sabe o que é a Bíblia? Você conhece de fato a Bíblia? Sabe como que foi que se deu o seu processo de escrita e mais? Sabe quem escreveu os livros da Bíblia? E ainda, você sabia que um único livro da Bíblia pode ter tido não só um, mas vários autores? Sabia que a sua composição
cobre desde o século X antes de Cristo até o século I depois de Cristo, ou seja, mais de 1 milênio de composição. Durante 1000 anos, ou talvez mais de 1000 anos, a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, foi sendo composta. E que cada livro foi escrito de maneira independente. E por que tantas traduções? Nós poderíamos nos perguntar, por que a Bíblia dos católicos e a dos protestantes possuem livros distintos? Sabia que apesar do Antigo Testamento ter vindo de herança do judaísmo, nem todos os livros que os judeus consideram sagrados, nós os consideramos e vice-versa? Pois é. Talvez nós tenhamos até uma vaga resposta para essas perguntas. Ou talvez nós as ignoremos completamente. Nós, brasileiros, católicos, temos na nossa vivência de fé algo que é muito particular. Quase sempre, nós católicos somos um povo muito fervoroso, mas de pouca doutrina, de pouco aprofundamento. E não que para evangelizarmos, para nós pregarmos a palavra de Deus, nós precisemos de um estudo acadêmico, centrado, de muita leitura. Mas se nós podemos, nós devemos. E nesse sentido, é que hoje nós queremos partilhar um pouco sobre as Sagradas Escrituras. Então, por onde começar? Falaremos sobre diversos assuntos. Sobre a noção de Bíblia como palavra de Deus em palavras humanas, aspectos históricos e filosóficos na revelação bíblica, as formas da tradição, a formação do texto bíblico e dos livros sagrados da Escritura, inspiração divina da Sagrada Escritura, o cânon bíblico. Falaremos sobre livros apócrifos, a autoridade e a verdade na Bíblia, a doutrina da Igreja sobre a Sagrada Escritura, sobre o autor ou os autores, os idiomas, as traduções, a Sagrada Escritura na liturgia, alguns meios práticos de se estudar, de se meditar e rezar com a Bíblia. Enfim, nosso conteúdo ele é vasto. Mas não se trata de nenhum curso universitário. Eu não tenho intenção aqui de formar ninguém no âmbito acadêmico. No Seminário de Brasília, atualmente nós temos 12 disciplinas de Bíblia. E eu também não sou nenhum perito. Na verdade, das 12 disciplinas de Bíblia que o seminário nos oferece, as 6 primeiras eu já fiz os cursos, que cobrem desde a introdução até todo o estudo envolto em torno do Antigo Testamento. Então, minha intenção ela é de simplesmente lançar luzes, de compartilhar aquilo que eu recebi na minha formação e me aprofundei, no desejo de que isso possa favorecer o seu olhar de fé, possa despertar seu interesse nesses assuntos tão essenciais da nossa fé e de dar as bases para quem quiser se aventurar e se aprofundar nesses temas, lançando-se sempre em águas mais profundas. Duc in altum, dizia São João Paulo II. Ide às águas mais profundas. Então, você está interessado? Vamos juntos. Nós nos encontraremos sempre às terças-feiras e esse curso ele ficará salvo no canal da paróquia. De modo que se você não puder acompanhar pelas lives, a qualquer momento você vai poder assistir os vídeos aqui no nosso canal. E caso você se interesse, você também pode sugerir e compartilhar esse link com seus amigos, familiares, membros de comunidade, enfim, aqueles que você acredita que irão aproveitá-lo. Então compartilhe, se inscreva no canal. E eu gostaria de apresentar alguns materiais de apoio que podem te ajudar e que vão nos ajudar nessa nossa empreitada, servindo para o seu aprofundamento.
Então, primeiro, logicamente, a Sagrada Escritura, a Bíblia. E aí você pode se perguntar, qual Bíblia? Já que tem tantas traduções, qual Bíblia? Então, a princípio, o que eu te falo é uma Bíblia católica. Uma Bíblia que seja de uma editora católica. E aí você tem várias disponíveis, talvez você já tenha na sua casa. Mais para frente do curso, nas nossas formações, eu vou falar um pouco das distinções entre as traduções da Bíblia e as edições que são lançadas. Mas, a princípio, a Bíblia. Segundo, a Constituição Dogmática Dei Verbum, é uma Constituição do Concílio Vaticano II. Ela também vai orientar o nosso estudo. Neste livro, compêndio do Concílio Vaticano II, possuem todos os documentos do concílio, inclusive a Constituição Dogmática Dei Verbum. Também eu tenho aqui a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, de Sua Santidade, o Papa Emérito Bento XVI. A carta encíclica Divino Afflante Spiritu, do Papa Pio XII. Também um livro muito interessante, é intitulado Documentos sobre a Bíblia e sua Interpretação, da editora Paulus. Eu não trouxe ele aqui hoje, mas é um livro que ele traz em si todos os documentos que a igreja em algum momento falou sobre a Bíblia compilados. Então ele vai ter todos esses documentos da igreja juntos. Esse livro aqui, na frente, se chama Chave Bíblica. E esse Chave Bíblica é um livro muito interessante que pode servir também para o seu aprofundamento, que dá uma breve introdução e uma contextualização sobre cada livro particular da Bíblia. Um pouco sobre o Gênesis, um pouco sobre o Êxodo, um pouco sobre o Apocalipse, sobre os profetas particulares. Então é um livro de muita utilidade também para quem quiser se aprofundar. Chave para a Bíblia, do Padre Harrington. E o nosso curso, principalmente, ele se orienta a partir deste último livro aqui, A Bíblia Sem Mitos, do Padre Eduardo Arens. Uma introdução crítica da Bíblia. Então, esse livro aqui é o que eu me baseei para escrever essas formações, majoritariamente. Me utilizei de outros recursos, como as cartas, as encíclicas, as cartas apostólicas, enfim. Mas quase que esse livro aqui será o nosso norte. E aí, a esse ponto, você pode se perguntar, mas eu vou ter que comprar todos esses livros? Não. Eu tenho que comprar algum? Também não. Só se você quiser. Essas são só algumas dicas que eu estou aqui disponibilizando, caso você se interesse e queira se aprofundar. Até porque, dos documentos da igreja, que nós temos aqui, tanto os documentos do concílio e todos os outros, todos eles estão disponíveis online. Então você pode acessar no seu computador, assim como você pode acessar até a própria Sagrada Escritura online. Então você pode acessar todos esses documentos em forma digital no site do Vaticano. Então você escreve o nome do documento e ele vai disponibilizar quase todos em português, em tradução da nossa língua portuguesa. Então você não precisa se preocupar em adquirir material algum. Agora, uma coisa que eu indico e que realmente eu gostaria que você que vai acompanhar esse curso fizesse, é que você olhasse na descrição do vídeo que tem um link com o material que eu compus para servir a esse curso. Então esse material, materialzinho em PDF, uma apostila com poucas páginas, e que ele vai ser o norte do nosso curso. Então esse material, sim, seria bom que você tivesse em mãos. Se você não puder imprimi-lo, você pode usar no seu computador, no seu celular, da forma como que você se desejar. Então eu vou me utilizar desse material, eu vou estar lendo algumas reflexões diretamente dele e fazendo os comentários a partir de cada um destes temas.
Então você pode fazer o download, que assim ficará mais fácil de você assimilar o conteúdo. E também, para as próximas semanas, eu indico que você se antecipe. Você vai ter o material em mãos, então seria muito interessante que você pudesse dar uma passada ali pelos outros temas, que de maneira gradativa nós vamos falando e citando cada um deles. Tá certo? Então nós sempre começaremos também com a leitura do Evangelho do dia. Por quê? Porque nós estamos tentando criar uma espiritualidade bíblica. E a igreja, ela nos dá algumas orientações para nos alimentarmos da Sagrada Escritura de uma maneira frutífera. Então, sempre começaremos com o Evangelho do dia, para que ele inspire também essas nossas reflexões. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos dar então início ao nosso curso. Para começarmos, eu quero, então, com vocês, responder aquela primeira pergunta que nós fizemos ainda há pouco. O que é a Bíblia? Então, afinal, o que é a Bíblia? Se você estiver com o seu material, se você já tiver feito o download, você pode acompanhar comigo a leitura. Então, a Bíblia, ou a Sagrada Escritura, ou as Sagradas Escrituras, é uma expressão da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus enquanto foi escrita e inspirada, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Então, comumente dizemos ser um conjunto de livros, ainda que nem todos o sejam. Pois existem cartas, existem as epístolas, como veremos mais adiante. Então, veja só. Essa Bíblia que nós temos aqui em mãos, a Bíblia que você tem em mãos, ela é um conjunto. A palavra Bíblia tem a sua origem no grego, da palavra biblos, que pode ser traduzido como biblioteca, como coleção de vários livros. Então a Bíblia não é um livro, a Bíblia são vários. Por isso que nós podemos dizer a Sagrada Escritura ou as Sagradas Escrituras, porque cada um dos textos que compõem a Bíblia é sagrado. Então, nesse sentido, a Bíblia é um conjunto de livros, não é só um livro. Quando nós nos deparamos com as Sagradas Escrituras, e até bem intencionados, nós podemos ter um contato com ela de diversas formas. Quase sempre, aqueles que buscam ler a Bíblia, buscam conhecer um pouco mais, se sentem perdidos. Por onde eu começo? O que eu começo a ler? Então eu começo do Gênesis e vou lendo até o Apocalipse, como se fosse um romance? Não necessariamente. A Bíblia ela tem uma unidade e até a organização dos livros da Bíblia ela é intencional. Então, nesse sentido, nós também estudamos a Bíblia por blocos, por livro, por carta, por temas. Então eu posso pegar as Sagradas Escrituras e buscar onde que ela fala sobre o amor. E bem, quase em todos os livros nós encontraremos algum ensinamento sobre o amor, sobre a verdade, sobre a justiça. É nesse sentido que eu gostaria de orientar o nosso estudo, então. Assim como são vários livros, é bom ter em conta também que cada livro ele é independente quanto ao seu conteúdo. Vamos lá. Cada livro possui um gênero literário. Então, alguns livros da Bíblia narram histórias. Histórias como nós conhecemos a palavra história. Narram fatos. Livros que são históricos, que vão narrando no Antigo Testamento, por exemplo, a trajetória do povo de Israel, a trajetória do povo escolhido. No Novo Testamento, os próprios evangelhos também são livros históricos, mas não somente.
Nas Sagradas Escrituras nós temos, por exemplo, novelas. Veja só você. Um exemplo é o livro de Tobias. O livro de Tobias não é algo que aconteceu. É algo que foi escrito com uma intenção. E mesmo que não tenha acontecido de fato, ainda assim, essa narração é sagrada porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Novamente, é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Vai dizer a Constituição Dogmática Dei Verbum, no número 9. Então, do ponto de vista humano, a Bíblia ela pode ser analisada a partir de vários instrumentos e métodos científicos, olhando só de uma maneira humana. Nós podemos estudar a Bíblia a partir da antropologia, a partir da arqueologia, a partir da história, da psicologia, da filologia, que é o estudo da formação das línguas, da filosofia e etc. Agora, do ponto de vista teológico, a fé aponta para a história da relação com Deus. Ou melhor, para uma história, mas não uma história como conhecemos, mas para a história da nossa salvação. Então, nesse primeiro dia, eu gostaria muito que você entendesse que quando nós falamos de palavra de Deus, quando nós falamos de revelação e quando nós falamos de Bíblia, nós estamos falando de coisas diferentes, coisas que conversam, mas que não significam totalmente umas às outras. A palavra de Deus não é só a Bíblia. Dessa maneira, nós vamos então orientar os nossos estudos para entender também o que é a palavra de Deus, uma introdução à revelação, para então darmos continuidade sobre os temas propriamente ditos sobre a Bíblia. Então, Bíblia ou Sagrada Escritura ou Sagradas Escrituras é a mesma coisa. Nós podemos falar como se fosse uma coisa só, trocar os nomes sem problema. Agora, para falar sobre palavra de Deus, para falar sobre a revelação divina, nós teremos que ter um pouco de cuidado, porque é não só. Então, vai aparecer uma imagem na sua tela, e essa imagem ela é uma síntese do que eu estou querendo dizer. Então, esses 3 círculos aí, que também tem na apostila. A palavra de Deus, que contém a revelação, que contém a Bíblia. Nesse sentido, o que é a palavra de Deus? Vamos começar pelo mais amplo e especificando até chegar no nosso objetivo. A palavra de Deus ela não se encerra nas Sagradas Escrituras. Ou seja, não é só isso daqui na minha frente que é palavra de Deus. Pois se trata do próprio verbo. E quem é o verbo? A pessoa da Santíssima Trindade, que comumente chamamos de Filho, o verbo de Deus. Então, palavra de Deus, verbo de Deus, a pessoa da Santíssima Trindade. É o próprio Deus Palavra. Se nós lêssemos o comecinho do Evangelho de São João, vai dizer assim: no princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Então vejam só, palavra de Deus era Deus e se fez carne. Cristo Jesus é a palavra de Deus encarnada. Então, este conjunto de livros que eu tenho na minha mão
É Jesus Cristo? Não, não é uma pessoa, é um objeto. Mas o conteúdo desse objeto tem uma fonte, e a fonte é a própria pessoa divina, as próprias pessoas divinas, porque Deus age numa unidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. E a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão aqui manifestadas. Pela inspiração do Espírito Santo, está aqui os testemunhos dessa verdade e os conteúdos essenciais da nossa fé. Então, desse modo que eu estou querendo dizer, Jesus Cristo, vai dizer o livro da sabedoria, a sabedoria faz seu próprio elogio. A sabedoria, o livro de Sirácida, que é o livro do Eclesiastes. A sabedoria faz o seu próprio elogio. Ou seja, é como se Jesus Cristo estivesse, assim como fala o livro do Eclesiastes, dando testemunho de si mesmo, falando de si mesmo, por meio do Espírito Santo, inspirando que as suas palavras de verdade e vida estivessem nesses escritos sagrados. Então, se Deus é, desde antes a sua encarnação, na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, eterno, imutável e infinito, também é o mesmo Verbo que inspirou todos os escritos do Antigo Testamento. As palavras que aqui estão contidas também têm a sua fonte na única palavra, que é a palavra de Deus, que é o Verbo de Deus. Então veja, você é católico, quando você participa da missa, da Santa Missa, muito comumente, você já deve ter reparado que na hora que nós fazemos as leituras na missa, no final de cada leitura, o leitor exclama, Palavra do Senhor. Quem é a palavra do Senhor? Cristo. Por isso que é errado quando o leitor fala palavras do Senhor. Porque a palavra do Senhor é uma só. A palavra de Deus é uma só. É o Verbo de Deus. É Cristo Jesus. Por isso também que quando o sacerdote ou o diácono, ministro ordenado, proclama o Evangelho, no final da sua proclamação, ele diz, palavra da salvação. E nós respondemos, glória a vós, Senhor. É algo muito interessante de se notar esse uso da Sagrada Escritura na liturgia, porque vejam só vocês. O que é uma proclamação? O que é proclamar algo? Proclamar é dizer em nome de alguém. O ministro ordenado na Santa Missa, ou também na celebração dos outros sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento do matrimônio, enfim. Quando o ministro ordenado, o sacerdote, o diácono ou o bispo, estão ali lendo o Evangelho, eles estão falando em nome de Cristo. Estão proclamando. Por isso a nossa resposta também é diferente. Porque a atitude é outra. Ali, o ministro está na pessoa de Cristo. Dizemos, in persona Christi. Na pessoa do próprio Cristo. É como se Cristo ali naquele momento estivesse falando. E quando nós falamos glória a vós, Senhor, nós não estamos falando glória a vós, Senhor, para um Senhor que está longe, para um Deus que está distante. Nós estamos falando glória a vós, Senhor, que está na nossa frente falando conosco. Essa palavra de vida eterna. Entende? Então tem essa distinção.
Então é a palavra de Deus. Ou seja, é por Deus mesmo que chegamos ao conhecimento dele. É Deus que se revela. É Deus que fala de si mesmo, que se apresenta, que se mostra a nós, que tira um pouco daquele véu do mistério e vai se revelando. Agora, Deus se deu a conhecer e se dá a conhecer de diversas formas. Não só por meio da Bíblia. Mas Deus se dá a conhecer, se deu a conhecer por meio de palavras, sim, mas também por meio de obras, por meio de ações. Assim, Deus se dava a conhecer. Então veja, quando Cristo fazia um milagre, operava um milagre, como ali nas bodas de Canaã. Quando transfigurou a água em vinho. O que aquele milagre significa? Cristo não pediu para que João tomasse nota de um papel e de um lápis e falasse: João, eu transformei essa água em vinho, então o que eu estou querendo fazer, o que eu estou querendo dizer transformando essa água em vinho é isso, isso, isso. Não. João, que presenciou aquele milagre, que presenciou aquele ato, aquela ação por parte de Deus, foi iluminado sobre o significado daquilo que estava acontecendo. É bem por isso que nós temos 4 evangelhos distintos. Porque cada evangelista tem o seu olhar de fé, que é um olhar que parte da inspiração do Espírito Santo, mas também de algo que é essencial, de algo que é pessoal de cada um dos evangelistas. Ele imprime ali as suas próprias impressões. E as suas próprias impressões são inspiradas também. É Deus que, por meio dessa linguagem humana, vai sendo expresso. Essas diversas formas com que Deus se revela, por palavras e obras, seria o que chamaríamos de maneira natural. Mas também existe a revelação sobrenatural. Ou seja, Deus poderia a você ou a mim, num momento de oração profundo, despertar em nosso coração uma verdade sobre Ele mesmo. Deus pode fazer com que nós o conheçamos mais profundamente, diretamente. Essa maneira de conhecimento, nós chamamos de conhecimento imediato. Ou seja, sem a mediação de nada. Simplesmente eu e Deus, Deus fala comigo e fala por mim. A Bíblia é um exemplo de conhecimento mediato. Por quê? Porque através dela, por mediação dela, eu vou conhecendo mais profundamente a Deus. E por fim, esse modo de conhecer, ele também se divide na revelação que se deu de maneira pública e na revelação que se deu de maneira privada. A maneira privada é essa que eu acabei de falar. É Deus que diretamente fala com o sujeito. É Deus que diretamente falava com Santa Teresa de Jesus, que naqueles momentos de inspiração e de oração, ela contemplava a Cristo de uma maneira sobrenatural, particular e íntima. Mas também a revelação pública. O que é a revelação pública? Aquilo que Deus falou para todos. Aquilo que Deus falou para todos, sem exceção. Deus falou para todo mundo.
até para aqueles que não conhecem a Deus, Deus falou, para que eles também possam conhecer a Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que o homem é capaz de Deus. Ou seja, que o homem, por ser dotado de intelecto e razão, ele pode chegar à conclusão, mesmo sem recorrer a nenhum desses recursos aqui, ele pode chegar à conclusão de que Deus existe. Porque ele é racional. Ele pode, por exemplo, olhando para a beleza da criação, perceber a sua pequenez e percebendo tão grande é o universo e chegar a essa conclusão. Será que não existe algo ainda maior? Será que não existe algo ainda que seja infinito, já que tudo que eu vejo é finito? E ele pode chegar a chamar isso de Deus. Mas pelos seus próprios atos, pelo seu próprio esforço, nenhum ser humano é capaz de conhecer a Deus, Trindade. Nenhum ser humano seria capaz de conhecer a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A esse ponto, para termos a consciência disso e chegarmos nesse conhecimento, Deus mesmo falou de si. Deus mesmo fez o elogio em torno de si mesmo, falando e se revelando para nós. E na encarnação, no evento da encarnação, na pessoa de Cristo Jesus, nós conhecemos Deus humanado, feito homem. E conhecendo um pouco a nós mesmos, nós temos então a capacidade de também perceber Deus de uma maneira toda particular. Essa é a revelação pública. É a revelação que Deus concedeu para todos. Que todos podem chegar então a esse conhecimento de verdade. Que não é pleno. Não é pleno. Na Bíblia não contém tudo sobre Deus. E por isso esse nosso desenho, Palavra de Deus, contido na Palavra de Deus a revelação, e contido na revelação a Bíblia. Porque Deus é infinito. Deus nem se quisesse poderia falar tudo de si. Porque a partir da hora que Deus fala tudo de si, que nós conhecemos Deus completamente, então é isso que nós chamamos de vida eterna. Não é que Deus não pode, como se Deus fosse impotente. Porque nós sabemos que um dos atributos de Deus é a sua onipotência. É que se Deus faz isso, acaba. Então a revelação ela é de maneira gradativa. É quase que uma pedagogia da salvação. Alguns autores utilizam assim. Então, aquilo que Deus revelou, aquilo que ele fala de si, não é tudo que podemos descobrir sobre Deus, mas todo o necessário para a nossa salvação já está nessa revelação pública. Nós falaremos também sobre a revelação, nós falaremos mais profundamente sobre a revelação pública, sobre a revelação privada, mas agora assunto para as nossas próximas conversas. Essa foi uma aula introdutória. Eu queria só lançar então esses fundamentos e a partir então das nossas próximas formações nós vamos nos aprofundando nestes conceitos para então falarmos propriamente da formação da Sagrada Escritura, um pouco sobre o seu conteúdo e etc. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, dê o joinha no vídeo, dê o curtir, compartilhe esse vídeo com quem você bem interessar, com quem você acha que vai tirar proveito dessas formações. E eu espero que nos encontramos em breve. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Até a próxima.